Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para a participação desse evento. Queria parabenizar os organizadores, a Jaqueline, a Maria da Glória e os demais organizadores aqui presentes. A organização foi muito bem feita, muito solícita também, com todas as questões para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu queria parabenizar, então, a Jaqueline e os demais que contribuíram para isso. É a segunda vez que eu venho aqui à Universidade de São Carlos. Uma foi há 2 anos atrás, num evento da ABCP, e agora, então, eu volto para essa mesa e eu procurei, então, preparar uma apresentação mais ou menos vinculada ao tema que foi proposto a essa mesa, que é conflitos sociais, instituições e política. Eu coloquei ali um subtítulo, o caso da política criminal, que é o meu foco de investigação, que já foi aqui apresentado. Então, é em torno disso que eu vou procurar colocar algumas questões. Acho que assim dá para enxergar. É sempre escuro. Não é escuro. Tá? É só essa parte aí. Na verdade, é uma apresentação um pouquinho extensa. Eu vou talvez acelerar um pouco para poder colocar todos os pontos que eu estou trazendo aqui para vocês, para chegar, inclusive, no último slide, que é o que tem uma parte mais conclusiva. Então, pode passar. Para começar, então, eu começo conceituando esse objeto aí que eu quero abordar com vocês, que é a política criminal. Eu trago ali um conceito que é do Raul Zaffaroni, que diz que política criminal é a ciência ou a arte de selecionar os bens ou direitos que devem ser tutelados jurídica e penalmente e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que implica a crítica dos valores e caminhos já escolhidos. Na verdade, quando ele diz ali que é uma ciência ou arte, na verdade, dizer que é uma ciência é um pouco de forçação de barra. Não podemos considerar que essas escolhas, de alguma forma, têm um caráter científico. Evidentemente que há, por trás dessas escolhas, evidentemente, uma informação que é trazida das ciências sociais, da criminologia, e mesmo da ciência do direito, entendida enquanto essa sistemática de produção de normas. Mas a política criminal é isso, ela é esse local onde se dão as escolhas políticas em torno do que se deve fazer do ponto de vista criminal em relação a determinadas condutas. A questão que eu quero discutir com vocês, e pode passar, é qual é o enfoque sociológico a respeito desse objeto, como é que a sociologia trabalha em relação a esse tema das escolhas relacionadas com a punição. Há diferentes possibilidades. De qualquer maneira, nós temos que partir de uma ideia de que a sociologia é uma ciência do ser, é uma ciência descritiva e analítica, que vai procurar, de alguma forma, então, entender alguns elementos dessa produção normativa aí, de práticas que, de alguma forma, estão vinculadas ao tema da punição. Nós podemos trabalhar, por exemplo, a questão da gênese e da eficácia dessas leis, podemos trabalhar os efeitos latentes ou não previstos de uma determinada legislação, podemos pensar também sobre o tema do direito e da mudança social, em que medida a criminalização de certas condutas pode, de alguma forma, alterar um determinado estado de coisas, uma determinada área no contexto social mais amplo. A própria questão ambiental colocada aqui, em que medida é possível, por meio de uma construção normativa, evitar, de alguma forma, danos ambientais ou fazer com que esses danos sejam, de alguma forma, punidos ou prevenidos. Uma outra questão é a das concepções e práticas dos operadores do direito, o tema da cultura jurídica, que é um tema que tem crescido muito no debate sociológico, entender quais são as motivações das decisões judiciais, o que move os operadores do direito, levando em conta o fato de que eles é que tomam as decisões, e essas decisões têm na lei uma referência, mas tem também uma série de outros elementos que compõem esse momento da tomada de decisão e, portanto, da produção do direito no caso concreto. Uma outra temática que se relaciona com o debate sociológico é a discussão sobre os mecanismos de administração de conflitos. Foi citado aqui o texto da Laura Nader, que é um texto lá dos anos 70, que de alguma forma vem desde lá esse debate sobre uma série de novos mecanismos que têm surgido, o questionamento dos mecanismos tradicionais da administração da justiça e a inovação nessa área em termos de uma informalização, justiça restaurativa e outros mecanismos desse tipo, e a sociologia tem se ocupado também desse objeto. E ainda o tema da percepção da opinião pública, ou seja, das representações sociais
dos atores, dos sujeitos sociais que de alguma forma se relacionam com esse objeto, com essa discussão que é a discussão sobre a punição e a segurança pública no contexto social mais amplo. Né? Então, essas são algumas possibilidades de abordagem sociológica a respeito desse objeto. Né? Uma outra questão que informa esse debate é, afinal de contas, existem grandes linhas ou grandes tendências de política criminal, né? E dentro dessa discussão eu acredito que nós podemos fazer essa distinção, essa polarização entre dois grandes modelos de política criminal que convivem no contexto contemporâneo. Né? O modelo que vem da teoria das janelas quebradas, da tolerância zero, né? Bastante influente a partir dos anos 80, que trabalha com a questão do gerenciamento do risco criminal e com a criminalização da pobreza e da questão social, um debate que vários analistas que trabalham nessa temática vêm trazendo. Né? O Vacan talvez seja o mais conhecido, né? Que vai discutir esse tema da criminalização da pobreza e no contexto da globalização neoliberal. Tá? Por outro lado, nós temos também um conjunto de outras propostas vinculadas a essa temática da política criminal que vem daquilo que eu chamo a herança da criminologia crítica. Né? Essa construção criminológica dos anos 70, que tem uma forte vinculação ao pensamento marxista, ao pensamento crítico, e que a partir dos anos 80 vai se fragmentar em três grandes vertentes, né? Que são o garantismo penal, com a sua aposta no Estado de Direito, a sua aposta na limitação do poder de punir do Estado por meio das regras, das normas jurídicas, da Constituição. Né? Uma segunda vertente, que é a do abolicionismo penal, que vai trabalhar com a ideia dos mecanismos alternativos para a resolução de conflitos, tentando de alguma forma excluir a própria ideia da punição enquanto algo importante ou enquanto algo necessário para lidar com determinados conflitos sociais criminais, e que tem tido uma influência importante na criação desses novos mecanismos de administração de conflitos. E ainda o realismo de esquerda, que surge no contexto britânico, né, e depois também vai ampliar o seu raio de abrangência, né, a partir de uma perspectiva de criação e implementação de políticas de prevenção ao delito, e uma subcorrente até dentro do realismo de esquerda, que é a chamada esquerda punitiva, né, que vai ter uma força também muito importante no debate público contemporâneo, apontando para a necessidade de uma alteração do vetor de intervenção do direito penal, que deveria deixar de lado as questões que envolvem a criminalidade cotidiana, de rua, e deveria ser direcionado para crimes de colarinho branco, meio ambiente e uma série de outras áreas que historicamente ficaram à margem do controle punitivo, mas que deveriam ser colocadas, então, enquanto prioridades para a intervenção da política criminal. Esse é o debate mais amplo, esse é o contexto do debate de política criminal contemporâneo, né? E talvez não apenas no Brasil, mas em vários outros países, na verdade, é em torno dessas duas grandes linhas de política criminal que as questões hoje se colocam. Tá? Vamos pensar um pouco, então, o contexto brasileiro, né? A política criminal no Brasil contemporâneo. Eu começo trazendo aí um trabalho que é do Marcelo da Silveira Campos, um trabalho de mestrado que foi defendido na Unicamp, na ciência política, que faz um levantamento da política criminal aprovada no Congresso Nacional de 1989 até 2006. Né? São quase 20 anos de produção legislativa que o Marcelo sistematizou e ele classifica essa legislação a partir daquilo que ele construiu, né, uma tipologia das reformas penais. Ele parte da hipótese de que as reformas penais estão orientadas pela ideia da tolerância zero, do endurecimento penal, e quando ele vai fazer esse levantamento, vai coletar toda a legislação produzida nesses 20 anos quase de produção legislativa no Brasil, ele vai descobrir que, na verdade, se sim há um grande número de leis influenciadas por essa perspectiva, na verdade há também uma série de outras questões e legislações aprovadas que não se vinculam necessariamente a essa ideia, a esse modelo de política criminal. Ele coloca ali, né, o que ele encontrou como leis mais punitivas, leis que garantem a ampliação de direitos por meio do sistema penal, leis que tratam de arranjos institucionais vinculados a maior repressão